pessoal, tudo bem? Suave comunidade, beleza? Hoje eu e o Carlos estamos aqui no Papo Jovem do Portal do Saber. E viemos trocar uma ideia hoje basicamente sobre o que é o ECA. Alguém sabe o que é o ECA? ECA, pessoal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora em 2016 fez 26 anos de idade. Ou seja, é uma lei super recente, ainda tem muito no que avançar, mas a principal fundamentação dela é garantir os nossos direitos e deixar subentendidos os nossos deveres, para assim fazer com que o bem-estar social funcione, certo, Churras? Isso aí, meus direitos não, porque eu já tô velhinho, já tô no Estatuto da Juventude. Mas o ECA veio de uma luta recente da Constituição Federal, basicamente no artigo 227, que coloca que é dever fundamental da família, do Estado, da sociedade em geral como um todo, assegurar com prioridade absoluta os direitos referentes à vida, à profissionalização, entre outros direitos fundamentais, que são direitos humanos básicos da criança e do adolescente. Lembrando que em 1500 os portugueses chegaram no Brasil para fazer o seu dito descobrir o Brasil. Mentira, eles invadiram o Brasil e dali se inicia um grande e gigantesco sistema de violação, que a gente só conseguiu sanar de fato quando a gente conseguiu aprofundar os direitos humanos com a Constituição e aí, por consequentemente, o ECA. E desde o descobrimento do Brasil, como o Churras disse, nós vemos um setor de retrocesso social, em que tornou toda essa questão de garantia de direitos basicamente obscuro, certo? Então, como o ECA veio após o Código de Menores, que era simplesmente a aberração do sistema de garantia de direitos, que colocava crianças como miniaturas de adulto e adolescentes como outras miniaturas que reclamam de tudo, houveram os movimentos sociais, que são grupos de pessoas que observaram aquela situação de revolta e de indignação, onde vários direitos eram violados, e passaram então num processo de construção a nova legislação, que é o nosso ECA. Então, qual é o nosso papel hoje? É ser legítimos fiscalizadores, certo, Churras? Assim como o CMDCA. Como os órgãos de garantia, o CMDCA, Conselho Tutelar, Ministério Público, as organizações ONG, sociedade civil, movimentos, todos têm um papel fundamental de acompanhar a execução do Estatuto. A gente sabe que tem uma grande dificuldade de sua execução, porque é uma política intersetorial. O que é intersetorial? São a articulação de todas as políticas públicas, desde a educação, a saúde, a habitação, moradia, esporte, todos os direitos juntos. Então, muitas vezes as pessoas pensam, a criança adolescente, a criança ela só tem que usar o banheiro, trocar a fralda, tá tudo lindo. O adolescente, ele tá irritado, está enraivecido, ele está... minha culpa. Rebelde. Ele é rebelde, galera. E a gente não pensa que eles são sujeitos de direitos. Então, quando eles cometem um ato infracional, a gente pensa que o ECA só vai proteger o menino que cometeu o crime, lá, o bandidinho que a televisão fala. Que é a visão que o povo tem dos direitos humanos. É passar a mão defender nada bandido. Disso, gente. Não é isso. No ECA coloca como se garantir o direito. Se a gente conseguisse, no Brasil, executar a política de garantia, tenho certeza absoluta, e aqui está como prova, como diversos companheiros que atuam no trabalho, como a Ana disse muito bem, a gente não teríamos violações de direito. Ou teríamos pouquíssimas, porque a gente estava garantindo o direito. Como o Brasil ainda está num processo de entender o que é democracia, de como a gente pode garantir, a gente ainda vê a criança e adolescente como uma parte B de um plano de construção social, sendo que no próprio artigo 4 da Constituição traz que ela é prioridade absoluta. E pessoal, tanto quando o CMDCA, todos esses órgãos, entidades, ONGs e todo esse pessoal com os movimentos sociais que trabalham pelos nossos direitos, vocês jovens, adolescentes, inclusive crianças, também são partes dessa grande engrenagem que vem para fortalecer a rede protetiva. Você não pode ser um observador do seu contexto social. Vem pra dentro da roda e conversa com a gente sobre todos esses temas. Inclusive, dentro do Portal do Saber, todos os dias da semana são sendo trazidos temas diferentes pra gente dialogar com aqueles públicos que não são ouvidos. A gente não escuta os idosos, a gente não escuta as crianças. Os jovens estão com sede de trazer a sua opinião e a gente não imagina quantas ideias boas não são ouvidas. Então, não tenha medo de mostrar as suas ideias e de dar forças pra elas. E de fazer, assim, acontecer a nossa transformação. Porque, Churras, a nossa transformação não acontece porque nós temos medo que ela aconteça. Nós não levamos força suficiente com todos nós, jovens, adolescentes, crianças, adultos também, a gente não pode botar na caveira, todos nós, inclusive os idosos, para construir essa transformação e mostrar para vocês que vocês não estão fora dessa grande engrenagem. Eu até comentei em uma das minhas participações aqui no Papo Jovem que o nosso medo é que, né, em todas essas peças da engrenagem, uma não faça falta, mas faz muita falta. Faz falta, sim. A gente viu a luta dos secundaristas, dos meninos que ocuparam as escolas e conseguiram barrar, a princípio, um projeto totalmente ridículo, que era fechar as escolas nas comunidades, né? Que é alterar toda a logística de uma vida de uma família na periferia. A gente vê o tanto de avanço que nós conseguimos trazer com os movimentos
movimentos, mas a importância da juventude está na rua. Na rua não é dizer fazer só manifestação, é estar no espaço de discussão. Ninguém quer falar sobre superávit primário, galera. É difícil de falar sobre economia? É difícil de falar sobre economia. Falar sobre política de direitos, né? Eu me engasgo para falar um monte de artigo do ECA, mas a gente tem que conhecer isso. Porque a melhor ferramenta de mudança é quando eu conheço como eu posso conseguir construí-la. E tá aí o Portal do Saber para isso, para explicar, para deixar essa tradução do universo. Não é só porque ele é idoso que ele tá muito velhinho, coitado, não vai discutir direito pra ele não. Nada pode disso, ele tem direitos também. Ele tem direitos, é porque ele quer, coitado, não pode discutir porque ele tem 6 anos de idade. Ao contrário, crianças desenvolvem muito melhor quando tem seu direito garantido. Então a gente tem que fazer essa primazia e principalmente sentar para trocar ideia. Exatamente. Não é discutir politicamente com aqueles modelos formais que a gente acha que a universidade vai nos trazer. Aí eu vou entender falar sobre direito, tem que virar advogado. Não. Todos nós temos a apropriação daquilo. A gente precisa construir, tá junto. E tá aí as ideias, tá aí as metodologias, toma aqui a gente para trocar ideia, não tem problema. A ideia é somar a construção do conhecimento. Conhecimento não é meu, não é da Ana, não é de ninguém. Conhecimento é construído coletivamente. Essa é a nossa filosofia. Com uma única unidade. E, pessoal, se interessem por política. Se interessem por política pública, se interessem por movimentos sociais. Procurem no Portal do Saber, todos os dias da semana tem temas diferentes. Não pensem que política pública exclui economia, exclui bem-estar social. Todos esses temas trabalham juntos. Então não deixe de levar suas ideias adiante, escutar a ideia do outro. Até uma das dinâmicas que eu faço com as crianças é tapar os olhos da própria criança e eu pergunto, e agora, o que você tá vendo? E ela fala que não vê nada. E se você pedir pra essa criança ir com os olhos tapados a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, ela não consegue. E parece uma situação chula, mas é o que grande parte dos nossos brasileiros vive todos os dias. Nós não conhecemos os nossos direitos e somos de olhos vendados e a gente sabe o que a gente quer. Eu quero meu direito à saúde, quero meu direito ao lazer, quero meu direito à convivência familiar e comunitária, mas é esse não saber como chegar lá que é trazido com o esclarecimento dos nossos direitos. Quando eu conheço os meus direitos, é como se eu abrisse os meus olhos. Então eu facilito todo esse caminho para criar uma discussão mais ampla e assim alcançar os nossos objetivos, isso né? Aí. Pessoal, tem que acabar de pensar nessas mídias quadradas. A gente está aqui no de Portal do Saber, já é uma mídia alternativa que chama 22 para discutir sobre o direito humano e pensar basicamente como a gente pode revolucionar. Tem uma mídia pronta aí falando para você que tá tudo errado, que o menino com piada fazendo ele é bandido, que você não pode sair pra rua pra se mobilizar a favor do que você acredita, tem que ser só uma tendência, que uma determinada religião é a forma certa, que sua opção sexual não pode ser respeitada, e tá errado. A gente tem que acordar e ver que a gente pode mobilizar. Parem de engolir ideias Isso, prontas. quadradinho. Não pode falar o nome da televisão aqui no local. Mas, vamos mobilizar, galera. Vocês podem ser mais do que isso. Para muitos, os estudantes que estavam nas ocupações secundaristas eram apenas vistos como velhos vagabundos que tinham que fazer. Ao contrário, eles conseguiram mudar uma política que o Estado queria, que seria totalmente dominadora. Eu moro perto da minha escola que eu estudei quando moleque, mas tem gente que andava 3, 4 quilômetros. Colocar para 10, e aí, como é que o meu direito à educação vai ser garantido? Então, em vez de garantir, eu violo. Como eu vou passar por isso? Então, é a nossa discussão. Usar essas mídias alternativas como o Portal do Saber, como entre outras, que está aí discutindo de forma lúcida, de forma clara e objetiva para a juventude, para os idosos, para os adultos, para todo o sistema de garantia de direitos, para toda a sociedade civil organizada e desorganizada, o que são direitos humanos, o que é economia, tá bom? Então, é bom saber o que é superávit primário, é bom saber o que é impeachment, é bom saber o que é Constituição, é bom saber como e quem eu vou cobrar e quem eu vou votar nessa próxima eleição, galera. Essa é a nossa revolução. Quando a gente tem o conhecimento, a gente revoluciona. Isso aí é... Até porque esse é um dos grandes avanços do ECA. Porque, vamos supor, é que o problema que você citou do impeachment, todo esse problema, todo esse escarcéu que nós vivemos, essa questão política, esses fragmentos sociais, vieram de uma questão primária que é o voto. É você ter a consciência de entender a importância daquela ação, é não fazer isso no automático. É pensar 2 vezes em quem você vai votar e entender que rumo estudar para o seu país nos próximos 4 anos. É entender que a sua participação numa eleição de conselho tutelar também é importante. É entender que a eleição não é só eleição para prefeito, vereador ou então para presidente. Você tem que fazer parte de toda essa máquina social. E eu acho que esse é o principal avanço que nós tivemos com o ECA. Porque como o ECA veio na Idade Moderna agora, com todo esse tempo da informação rápida, em que eu espirro aqui o povo do Japão, se eu colocar em alguma rede social já fica sabendo, é você ter esse acesso à informação. É você saber como as suas ideias podem impactar se você sabe como usá-las e sabe como direcionar. E o ECA traz essa ideia de que o protagonismo é o seu direito. Isso aí, galera. A revolução, ela começa com a gente, não tem outra ideia. Em 1888, todo mundo acha que Princesa Isabel assinou a lei da abolição da escravatura porque ela adorava os negros e tinha dó deles. Não, porque ela viu que os negros iam se revoltar e eles eram
milhões de vezes maiores do que a coroa no Portugal. Quer dizer, a mobilização social, ela muda vidas. A mobilização fez a Constituição, a mobilização trouxe o ECA, e o ECA deixa bem claro, participação e o protagonismo juvenil, que nós podemos mudar a nossa história. Nossa história não está numa caixinha e não está num livro pronto. Nossa história é a gente que constrói. E isso a gente já entra bem na parte tanto dos desafios quanto dos retrocessos. Isso aí. Porque ao mesmo tempo que a gente tem os retrocessos com questões absurdas, como a redução da maioridade penal, Isso aí. que nós temos todas essas questões de retrocesso, vem o nosso desafio junto com os avanços, que é trazer vocês para dentro da discussão e com essa movimentação social que muda tantas questões no Brasil e no mundo, conseguir os nossos objetivos e nos destacar por sermos autores das nossas próprias histórias. Parem de Isso deixar aí. os outros escreverem a história de vocês. Saiam do anonimato e levem suas vozes adiante. Vocês têm visto o grande esforço de acabarem com o ECA por causa disso. Ele dá a voz, ele dá o espaço da construção. Quando as pessoas sabem dos seus direitos, elas querem mudar. A gente tem visto que o esforço de uma parcela da sociedade é acabar com o ECA por causa disso. Porque a gente está vendo que a gente está se mobilizando, que a gente conhece o nosso direito, que a gente pode discutir de forma igual. Não é porque a Ana é criança, não é porque eu sou, ela já é adolescente, não é porque eu sou jovem, já tô tiozinho barbudo, que a gente não pode discutir, dialogar com as pessoas que estão acima da gente, como dizem, né? São todos iguais, mas estão lá na justiça, nos ministérios, estão nas secretarias, onde eles estejam. Quer dizer, o ECA traz a igualdade. A gente tem que lutar para que isso não ocorra. Tanto o ECA, como o Estatuto da Juventude, e o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, são direitos adquiridos, que a gente não pode deixar que chegue alguém que não está com a gente na base, porque a gente é de periferia, a gente é de quebrada, a gente é de município super abandonado pelo Estado, a gente é de lugares, somos indígenas, somos povos ciganos, somos diversos povos que são abandonados pela sociedade, e a gente vai deixar que eles cheguem e destruam nossos direitos. Ao contrário, nossa mobilização dá medo. A gente tem visto isso todo dia. Quando a gente se mobiliza em prol do direito. Então a nossa luta é essa. Se a gente efetivasse 10% do ECA hoje na sociedade, teríamos grandes avanços. Se a gente conseguir efetivar as políticas públicas e a intersetorialidade, o sistema de grandes direitos da criança e do adolescente, a gente poderia mudar a sociedade para pouco tempo. 5 anos, temos um grande avanço nas políticas para a criança e pensar esse futuro. Já que a gente diz tanto que é o futuro, que eu não acho que a gente é o futuro, a gente é o presente, o passado e o hoje e o amanhã. Vamos investir então, galera, para depois você não falar que quem tá na rua roubando, ele é culpa dele, da mãe, que é uma pessoa que não tem escrúpulos, sei lá, né, que as pessoas falam. Não, é culpa nossa da sociedade que não preveniu a violência. É uma sociedade que age como se esses jovens fossem invisíveis. E o grande problema está em você, jovem, que está nos assistindo, acreditar por algum momento que você é invisível, que você não é. Porque nós temos que pensar que a minha voz não é mais forte que a do Chuas, que também não é... A voz do Chuas também não é mais forte que a minha. Assim como a nossa voz não é mais forte que a voz de cada um de vocês. E a voz de todos nós não é menos forte que a voz de alguém que está no Supremo Tribunal Federal ou que ocupa algum cargo político. O ECA, assim como o Chuas disse, nos traz em pé de igualdade, nos traz para garantir os nossos direitos e promover mudanças, promover transformações. O grande problema é que a gente tem medo de fazer parte disso, porque ocorre uma repressão tão grande das nossas ideias, com todas essas medidas políticas e não políticas, todas essas situações em que nós somos envolvidos indiretamente, mas ninguém quer saber a nossa opinião, é o nosso medo de conhecer os nossos direitos e lutar por eles. Então não tenha medo de se interessar por política, de se engajar em movimentos sociais, de conhecer melhor os seus direitos, abrir os seus olhos para um mundo de possibilidade que exclui esse estereótipo falso que a mídia apresenta, que exclui todas as minorias e que nós ignoramos os povos indígenas. Grande parte da nossa população ainda ignora o empoderamento negro, o empoderamento feminino. Então nós temos que dar força às minorias e esquecer essa política de opressão, porque o nosso país, infelizmente, durante muito tempo, trabalhou numa política que lucrava com a opressão. E ele tem, como você disse, até em 1888, o que nós temos é o medo daqueles que são oprimidos. Eles sentem o tremor da nossa voz. Nós precisamos fazer tremer e levar adiante aquilo que a gente acredita. Isso aí, galera. Não tem tempo ruim pra você discutir. Pega uma música do Criolo, do Racionais, pega um livro de história e começa a observar. Tudo isso é material pra discussão. Você não precisa ser PhD, ser doido que nem a gente fica estudando essas coisas pra falar número e tal. Não precisa, galera. Esquece as leis, esquece tudo. Naturaliza isso no seu dia a dia. Quando sua rua tá com buraco, pensa em discutir que buraco é aquele, como a gente vai cobrar isso de uma forma que tenha resultados. É simples. Tá aí. Vai ocupar o Grêmio da escola, galera. Ocupem os Grêmios, ocupem os fóruns de crianças do da região. Traz a discussão para dentro de casa, para os seus amigos. Parem de pensar que casa não é lugar para discutir política pública, que os seus amigos ainda não estão prontos para ouvir sobre direito. Traz a discussão para dentro. Que nem o Chico falou, não precisa ter todo esse conhecimento sobre lei ou ficar pesquisando que nem um louco. Não precisa. Leva só as suas ideias adiante, isso já é o suficiente para promover grandes transformações. Isso aí, vocês a arma da revolução, a revolução vai vir das ideias, não das armas, vai ser daqui que vai ser a revolução na sua cabeça. Então,
Fica atento nos vídeos, presta atenção no canal, vai ver muita coisa boa, material legal. Tamo junto, finalizando. Todos os dias da semana, temas diferentes. Tá Fiquem bom? ligados aí no Portal do Saber. É nóis, tamo junto. Precisar, procura nós no Insta, no Face, cobra a gente, fala que tá ruim também. Tamo junto, hein, galera? Isso aí. Revolução você que faz. Tchau.